esforço, a minha dedicação, sabe, a minha renúncia, que passei por essa porta e tal coisa aconteceu. Então, se você pensa assim, fica, a glória é tua, o louvor é teu, pode ficar para você mesmo, irmãos. Mas se você tem consciência que a porta foi algo poderoso que aconteceu na tua vida, algo divino, algo que você pediu a Deus e Deus fez na tua vida, irmãos, glorifique o nome do Senhor. Lembra de Abraão? Abraão fez tudo isso, e a gente gosta de comentar isso, porque ele realmente, a conquista que ele teve, imagina o cara ir para uma guerra, uma batalha, com pessoas totalmente despreparadas, que não era forjada para a guerra. Aquelas pessoas não eram forjadas para a guerra, mas ganhou batalhas, e ele entendeu que para vencer uma batalha daquela, só com as condições que ele tinha, só por meio divino, só por meio de Deus mesmo. E de fato foi o que aconteceu. Ele conseguiu, conquistou 4 reinos, abateve 4 reinos, obteve os seus despojos, e ele dizimou. Por que ele dizimou? Porque ele reconheceu que aquela batalha foi de Deus, não foi dele. Então, se você crê que a batalha é sua, que você que está conquistando, fica para você aí mesmo. Não precisa ajudar a casa do Senhor. A casa do Senhor é mantida por aqueles que são abençoados por Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então se coloque de pé, você que vai dizimar, você que vai ofertar. Você também pode acessar aí o nosso Pix, né? O 08366-083-1000-49. Essa é a forma de você glorificar o Senhor através do seu smartphone. E depois só pegar aí o envelope, colocar o seu nome e deixar especificado que se trata de um Pix. E a contabilidade vai entender, vai saber aonde procurar. Amém, irmãos? Oramos. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por acrescentar. A tua palavra diz que o Senhor dá semente àqueles que semeiam, aqueles que glorificam, exaltam e bendizem o nome do Senhor, aqueles que reconhecem que tudo que tem, tudo que possui vem do Senhor. São suas mãos poderosas que nos abençoam. Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos isso, Senhor, nessa noite. Essa igreja reconhece, Senhor, que o teu nome, ao teu nome deve ser dado toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É isso que faremos agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, deposite no gasofilaço o seu dízimo e a sua oferta. E levante as suas mãos. Deus, eu quero também colocar esses pedidos, Senhor, que foi colocado diante do Senhor alguns meses atrás. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, realize o desejo do coração dos teus filhos, que aquilo que está no coração dos teus filhos, que vai glorificar e honrar o teu nome, Senhor, traga para o mundo físico, Senhor, aquilo que já foi conquistado pela fé no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, amém. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Fala pessoal, me chamo Daniel e vou passar os recados dessa semana. Agora eu vou iniciar passando os turnos de oração. Segunda-feira nós temos o turno de oração com a Bispa Deusani, evangelismo às 20 horas. Terça-feira nós temos Bispo Eduardo e membresia às 20 horas. Quarta-feira, Pastora Isabela às 10 horas. Quinta-feira nós temos o Pastor André às 11 horas. Sexta-feira nós temos o Pastor Alfredo e a Bispa André às 16 horas. No sábado nós estamos tendo com louvor às 10h30 e domingo às 17h15, toda a membresia e você que se interessar. Reforçando, na terça-feira nós estamos tendo o turno de oração às 20 horas com toda a membresia e você está convidado a participar conosco. E na quinta-feira nós estamos tendo o EDA, o ensino da doutrina dos apóstolos. Você que se interessar, você pode vir, você está convidado, venha conosco aprender mais de Jesus. Gente, a comunidade cristã apostólica Vínculo da Paz recebeu de Deus um propósito para unir os santos em um só corpo. Nesse intuito, os bispos estão trabalhando para reunir os pastores dessa região. E foi criado um projeto Ampare, que tem o propósito de trazer vários projetos. E um deles é a Expo Gospel. E vai acontecer uma reunião neste sábado, às 16 horas, com todos os pastores do projeto Ampare. Se você quiser saber mais, pode comunicar com os bispos
que eles vão estar passando mais informações para vocês. Agora nós temos um recadinho especial da Bispa Deuseni que vai passar para vocês. E agora, gente, um recadinho especial para você, casal. Casais da Vínculo da Paz e também você que não faz parte da comunidade Vínculo da Paz, você está super mega convidado para a nossa programação especial de casais, que será no próximo sábado, 12 de abril, às 19h45. O tema será Somos Um. Nossa programação está recheada de muita alegria, muito conteúdo, porque nós acreditamos na família e por isso essa igreja está investindo em você, ok? E para a alimentação, o que teremos? Tudo muito estratégico. Nós vamos ter um arroz com o nome de Sinergismo, onde cada casal vai trazer um componente, um ingrediente, a gente vai misturar nesse arroz e no final vai ter esse arroz tudo junto e misturado, que será saboroso. Então nós contamos com a sua presença, casal, não fique de fora. Melhores informações nós estaremos passando no grupo de casais e você também tem total liberdade para convidar outros casais. Então se prepare. Crie expectativas, porque você será grandemente abençoado nesse encontro de casal. Deus te abençoe, queridos. E domingo você está convidado a participar do nosso culto de celebração a Deus. Você é o nosso convidado especial. Agora eu vou passar um videozinho especial para vocês. E esses foram os recados dessa semana. Tenham um bom culto e tchau, tchau. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos aqui estão animados? Felizes? Dispostos? Esperar minha musiquinha aí, porque eu sou aquele tipo de pessoa que ministro com música, né, gente? Vocês estão bem? Irmãos, eu não sei quem está assistindo a live aí, eu acredito que essa live, se você quiser, você que está aqui, ela pode chegar até do outro lado do mundo. Basta você querer, né? Eu te dou 1 minuto para você compartilhar essa live agora. Seja um missionário. Compartilhe essa live. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sinto muito por aqueles que não podem estar aqui, porque a gente está diante de uma presença tão gloriosa. E eu aqui estou diante das pessoas mais lindas da terra. Né? Então você não está recebendo a unção da beleza aqui, porque aqui tem um povo bonito, viu? Você da live. Compartilha aí, irmãos. Ah, não fala de Jesus no trabalho, agora não compartilha a live também. Compartilhou? Amém. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre a identidade do cristão. Lembra que a bispa falou sobre a identidade da igreja? Depois, a identidade tríplice do cristão. Nós falamos aqui sobre a identidade do filho. Hoje nós vamos falar sobre a identidade do sacerdote. Amém? Eu quero que você curve sua cabeça agora. E você, cada um aqui tem uma realidade, tem um contexto diferente. E eu sei que talvez você tenha uma semana cheia de coisas para resolver. E preocupação é você se antecipar, você ocupar a sua mente antecipadamente. E eu te desafio agora a se desconectar de toda preocupação. Porque a Bíblia, que é o nosso manual de fé, ele diz que basta
cada dia o seu próprio mal. Então agora feche seus olhos e se desconecte de toda preocupação, de tudo aquilo que vem tentando te entristecer, te desfalecer, te desanimar. Fala: Deus, eu quero ser a boa terra hoje. Que a Bíblia fala, queridos, de 4 terrenos. Tem o pedregoso, tem o cheio de espinhos, tem a beira do caminho. Você vai ser hoje essa terra boa. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração e declaro que eu sou uma terra boa. Eu declaro que absolutamente nada, ninguém, nenhuma preocupação, nenhum problema vai me impedir de receber a palavra do meu Pai. Eu me conecto, corpo, alma e espírito, ao meu Deus, e eu declaro que o meu coração é um terreno fértil. A palavra vai cair aqui e vai frutificar, vai frutificar e vai frutificar em nome de Jesus. Agora olhe para o seu irmão e fala assim: eu declaro, querido, que a palavra, que essa palavra vai frutificar na sua vida. Amém? Agora você vai olhar para o seu irmão de novo e vai falar assim: amanhã eu espero que você me ligue ou que você me chame no zap para a gente conversar sobre essa mensagem. Fale assim: e depois de amanhã me mande algum versículo sobre essa mensagem. Fale para ele assim: a semana inteira nós vamos ruminar essa mensagem. Amém, amados? Quem concorda comigo? É porque, irmãos, eu falo isso porque assim, tem uns crentes que não é aqui, né? Mas desculpa aí, é minha verdade, mas tem uns crentes vagabundos que só é crente no domingo, né? Aí chega na segunda-feira e esquece de tudo, né? Então a gente vai estar lembrando para que ninguém aqui caia nesse contexto. Aí amanhã você vai ligar para o seu irmão, você vai falar: você lembra o que foi falado? Hoje a gente continua sendo crente. Nós somos um reino sacerdotal. E aí, sacerdotisa? E aí, sacerdócio real? Você não vai falar: e aí, seu atuleimado? E aí, seu preocupado? E aí, como é que tá? Você fala: e aí, sacerdócio real? E aí, pedra viva? E aí, já ofereceu seu sacrifício a Deus hoje? Sua conversa é de crente, irmãos. Amém? Então, deixa eu ir para a mensagem. Queridos, quando nós ingressamos na nossa vida cristã, a maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Elas gastam anos, elas gastam dias, elas gastam meses buscando descobrir qual é o seu chamado. As pessoas passam muitas das vezes sua vida toda tentando descobrir qual é o seu chamado. E ainda tem aqueles que ficam: bispo, pastor, pastora, qual é o meu chamado? Então as pessoas às vezes ficam muito tempo, gastando muito tempo das suas vidas, buscando saber qual é o seu chamado. E essa busca, irmãos, eu confesso que ela é bem nobre. Pelo menos a pessoa está buscando saber qual é o seu chamado. Porém, muitas das vezes nós buscamos de forma errada. E é por isso, queridos, que 80%, pasmem, 80% dos cristãos morrem sem saber o que Deus o chamou para fazer. Fale misericórdia, irmãos. 80% dos cristãos que vivem 70, 80 anos de suas vidas, 80% morrem sem saber para o que foram chamados. 80%. Fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida. A gente percebe que é uma porcentagem, irmãos, muito grande. E significa que a pessoa viveu a vida na terra sem propósito. Quem morre sem descobrir o motivo
pelo qual foi chamado, significa que a pessoa viveu a vida sem propósito. A pessoa não conseguiu viver para o ponto da sua vida, para aquilo que a faz acordar, para aquilo que a faz viver, para aquilo que a faz respirar. Porque quando nós temos um chamado, quando nós temos uma missão, irmãos, nós dormimos pensando naquilo, nós acordamos pensando naquilo, nós sonhamos com aquilo, nós começamos a orar por uma coisa que não tem nada a ver e a gente volta a orar por aquilo, porque nós somos consumidos pela nossa missão. Sim ou não, irmãos? E todos nós, queridos, temos um chamado em Deus. Todos. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: você tem um chamado de Deus. E para descobrir o nosso chamado, a primeira coisa que precisamos descobrir é o que Deus está fazendo em nossa geração. Primeiro, anule essa questão individualista aí sobre eu vou ser um pastor, eu vou ser um evangelista, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um mestre, eu vou ser o apóstolo. Para aí um pouquinho sobre isso. Primeiro nós precisamos parar e perceber, discernir o que Deus está fazendo na nossa geração. Alguém está entendendo? E depois que a gente percebe, depois que a gente descobre o que Deus está fazendo em nossa geração, nós devemos nos envolver com isso de forma responsável e de forma inteligente. O que Deus está fazendo com essa geração? Eu não gosto, por exemplo, irmãos, eu tenho um problema com o passado. Não é que meu passado não foi resolvido, mas o único passado que eu gosto de lembrar é da infância dos meus filhos. Eu amo lembrar da infância deles, porque passado passou, e para quem não sabe, passado é na frente. Isso aí é outra história. Isso é coisa para o André explicar, né, André? Não eu. Passado, irmãos, é uma coisa, no passado era assim, irmãos, deixa o passado para trás e vamos para frente. Porque antigamente a igreja era assim. O que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo com essa geração? Como que está sendo o movimento do Espírito nessa geração? Como que Deus está se comunicando com essa geração? Mas eu sou daquela época em que as irmãs faziam o coque para ser mulher de oração. De vez em quando eu tenho coque, mas sem coque também eu pretendo ser uma mulher de oração, porque eu tenho lutado para ser, irmãos. E a gente precisa, estou falando de coisa boba assim, mas assim a gente precisa discernir, irmãos, o que Deus está fazendo nessa geração e nos envolver de forma inteligente. Porque quem não percebe o que o Espírito Santo está fazendo em sua geração, infelizmente não vai viver o seu chamado na face da terra. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua geração, você não vai viver o chamado de Deus na face da terra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em 1900. Aquela geração foi marcada pelo batismo no Espírito Santo, em 1900. Aquela geração foi muito visitada com o derramado do Espírito, e isso começou a acontecer de forma massiva, de forma condensada, de forma pontual, e foi algo extraordinário. E hoje é muito fácil entender, porque a gente tem uma geração totalmente influenciada pelo derramado do Espírito, pelos dons espirituais. Hoje você que está aqui, você não escandaliza quando vê um irmão no xarabacantarabaxerebalabaçai. Você não se escandaliza quando vê alguém sendo cheio do Espírito Santo. Você não escandaliza quando escuta um testemunho de cura, porque no ano passado, irmãos, eu fiz uma tomografia com contraste do abdômen total e tinha um cálculo renal, e eu precisei fazer esse mesmo exame essa semana, e de repente os meus rins estão limpos para a glória de Deus, porque aqui neste lugar existe um povo que clama o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo vê, e Deus me visitou neste lugar e me curou, porque Deus continua fazendo milagres. E aí, irmãos, a gente precisa, porque que hoje em dia é fácil você crer, você fala, uau, Deus curou minha bispa, uau, olha o que Jesus fez, tinha um cálculo renal e esse trem dói pra caramba, assim ou não, irmão? Só quem já teve para entender o que é, e de repente Deus me cura. Você acredita nisso? Porque em 1900, o mover do Espírito foi sobre isso.
derramado o Espírito, os dons começaram a ser ativados, dons de cura, libertação, transformação ali de pessoas. Mas, irmãos, isso foi em 1900. E aí, como eu disse para vocês, hoje é fácil as pessoas entender, né, esse derramado Espírito. Mas naquela época não foi simples assim. Muitos foram acusados até de serem feiticeiros. Quando vinha o derramado Espírito de forma massiva, notória, poderosa, sabe, condensada, pontual, em vários lugares na face da terra, vinha o derramado Espírito, e ali muitos foram acusados de serem bruxos, de serem feiticeiros. Os grandes teólogos da época diziam que o movimento pentecostal era um vômito de Satanás. Pense. Hoje você não se atreve a dizer isso, apesar que está tendo umas coisas meio esquisitas aí, né? Um tal de, como é que é o nome que vocês falam? O sincretismo. O sincretismo, uma mistura, umas igrejas que estão misturando. Você não sabe se é um centro de espírita, de macumba, ou se é uma igreja. Né? Esse sincretismo, a gente tem que ficar atento com essas coisas. Mas naquela época, irmãos, o derramado do Espírito, por ser algo que estava bem extinto, né? As pessoas, os teólogos da época diziam que o movimento pentecostal era um vômito, era o último vômito de Satanás. E eles eram acusados, irmãos, de bruxos, porque estavam enfatizando o que havia se perdido. Eles eram acusados de feiticeiros, porque eles estavam dando ênfase àquilo que já havia se perdido. E o que havia se perdido, essa presença do Espírito, derramado do Espírito. E aquilo era uma novidade para uma geração onde os grandes acadêmicos não acreditavam mais no sobrenatural das Escrituras. Irmãos, os grandes acadêmicos, eles não acreditavam mais, por exemplo, na abertura do Mar Vermelho. Eles não acreditavam mais na remissão pelo sangue de Jesus. Não acreditavam mais. Havia uma espécie de teologia totalmente ateísta. E foi nesse contexto que surgiu o Evangelho, influenciado pelos pensamentos de esquerda e pelos pensamentos de Karl Marx, que dizia que o reino de Deus era simplesmente construir hospitais. E aí, gente, a igreja estava enfatizando que Deus curava o corpo, que Deus libertava os cativos, que Deus curava os enfermos. Agora você imagina a batalha que era travada dentro desse contexto, com essa mensagem nova do poder do Espírito Santo. Então era uma guerra muito grande. E eles foram perseguidos. E nós não conseguimos imaginar, irmãos, o quanto isso foi difícil. O quanto eles sofreram para trazer aquela verdade, para se envolver naquilo que Deus estava fazendo naquela época. Quem tem ouvidos que entenda o que o Espírito Santo está fazendo e falando? Porque quando nós estamos, irmãos, discernindo o que Deus está fazendo global, e quando nós estamos nos envolvendo, nós começamos a sofrer pressões espirituais, nós começamos a sofrer resistências espirituais, e a igreja precisa discernir isso e se posicionar em oração, principalmente por aqueles que estão na frente da obra. Alguém aqui está entendendo? Intercessores, vocês estão entendendo agora alguma coisa? Está ficando claro para vocês alguma coisa? Porque nós estamos discernindo o que Deus está fazendo, e nós estamos nos envolvendo com aquilo que Deus está fazendo. Bispo, o que é? O Espírito Santo vai te fazer entender tudinho, irmãos. Então, amados, eu estou dando esse exemplo aqui do ano de 1900, para que você entenda que Deus enfatiza coisas diferentes em cada geração. E que aqueles que se envolveram com o que Deus, aqueles que se envolveram no passado, com o que Deus estava fazendo, construíram, escreveram a história junto com o Senhor. Porque hoje você ouve falar de John Wesley,
Porque ele construiu a história junto com o Senhor. Porque hoje você ouve falar de Martinho Lutero, porque ele escreveu a história junto com o Senhor. Porque hoje você ouve falar sobre Susana Wesley, essa, né, mãe? Porque ela escreveu a história junto com o Senhor. E você, irmãos, vai ficar fora disso? Fala assim, eu não. Vai, irmão, levanta o dedo. Eu não, não. Não, mãe, ó. Não. Fala, eu não vou ficar fora disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, se realmente queremos viver algo que seja relevante, é descobrir o que Deus está fazendo na nossa geração. Precisamos descobrir o que Deus está enfatizando na nossa geração. O que o Espírito Santo está enfatizando em toda a terra. E daí então nós faremos o que Davi fez em Atos 13:36. Atos 13:36, pode jogar aí, tá, Bruninho? Diz que Davi serviu sua geração em seu tempo. Nós vamos fazer, quando nós entendemos o que Deus está fazendo em nossa geração, nós vamos servir a nossa geração nesse tempo. Amém, irmãos, ou não amém? Sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente foca tanto na nossa vida, no nosso umbigo, na nossa vontade, e a gente esquece de perceber o que Deus está fazendo, que Deus nos chamou para um propósito maior. E nós precisamos saber o que Deus está fazendo para que a gente venha fazer parte dessa geração que faz realmente a diferença. Amém, amados? Davi serviu bem sua geração porque descobriu o que Deus estava fazendo no seu tempo. Então, amados, se você quer servir bem a sua geração, descubra o que Deus está fazendo na sua geração. E está muito, queridos, muito perceptível Deus atraindo a nossa atenção. Todos aqui eu acredito que sabem disso. Está muito perceptível que Deus está atraindo a nossa atenção para as famílias. Para que sejamos famílias funcionais. Para que sejamos famílias bíblicas. Para que sejamos famílias cristãs. Cujo coração do filho é convertido aos dos pais. Cujo coração dos pais são convertidos aos dos filhos. E por isso a família é abençoada e não amaldiçoada. Porque não há uma quebra de gerações, mas há uma conexão. E existe, querido, uma conexão entre Velho e Novo Testamento, quando ele diz em Malaquias 4:6, pode jogar, Bruninho, Malaquias 4:6. E também em Lucas 1:17, quando diz, olha só, Malaquias 4:6, você pode jogar, jogou. Agora coloca aí Lucas 1:17, pode jogar também. Que diz a mesma coisa, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Gente, a gente vive um tempo onde nunca houve um tempo de tantas distorções ideológicas. Sim ou não, irmãos? Tantas distorções ideológicas contra a família. Por isso nós estamos lutando pelas famílias. Por isso nós estamos nos unindo a você para combatermos o bom combate pela sua família. Existe um clamor que está sendo apresentado diante de Deus pelos casais jovens, pelos filhos que vão gerar. Você tem conexão, vocês, meninos jovens, que os seus filhos já estão debaixo de oração? Porque nós cremos que não vai acontecer essa ruptura. Mas vocês vão servir o Senhor juntos, indo para a igreja juntos e louvando ao Senhor. Vai haver uma continuidade nesse turno de oração e de adoração. Sabe o que é isso, irmãos? Eu oro segunda, Bispo ora terça, aí Isabela ora quarta, André ora quinta, aí daqui a pouco meu netinho vai orar sexta, aí o outro netinho ora... Vai ser assim, irmãos. Vai ser assim, esses turnos. Sabe, o Senhor vai ficar maravilhado com famílias que vão se dedicar a Ele em oração, em adoração. O Senhor vai vir com
com o seu reino sobre a terra. O Senhor vai se manifestar com justiça, porque nós vamos atrair a presença do Senhor, querido, com as nossas vidas, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com as nossas orações. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós paramos para louvar, entenda, irmãos, que o teu louvor é uma oração cantada. Por isso que não dá para entender, irmãos, quem não consegue orar. Mas muito pior, eu fico mais escandalizada ainda com aquele tipo de crente que não consegue adorar, que não consegue louvar. Porque quando nós estamos louvando, todas as canções, elas são bíblicas. Nós temos aqui pastores da adoração que analisam cada canção, porque aqui não é permitido cantar, querido, entoar músicas que não sejam bíblicas. Então, quando músicas são entoadas, nós estamos orando canções. Se você não gosta, não consegue, tu não vai para o céu, não. Lá no céu o mistério vai ser assim. Nós estamos treinando para a eternidade. É um treinamento para a eternidade. Eu lamento por você que perde tanto tempo nas telas. Eu lamento por você que perde tanto tempo com as coisas dessa vida. Eu lamento por você que está tão preguiçoso e não discerniu o que Deus está fazendo. Porque Deus nos chama de casa de oração. Deus chama a sua igreja e esse movimento é global. Em todos os lugares na face da terra está tendo salas de oração. Queridos, existem salas de oração de crianças. Oh, meu Deus. Irmãos, tem lugares que tem salas de oração de crianças, cujas crianças, no momento que estão ali orando, começam a fazer desenhos proféticos. Ai, irmãos, cultura da oração é algo que precisa existir nesse lugar. Quer ser uma igreja relevante? Quer fazer uma obra extraordinária? Quer fazer a diferença em Samambaia, em Samari, nos confins da terra? Cultive o hábito de orar dia e noite, noite e dia e noite e dia. Oh, xarabalabassuri andarás. Ai, irmãos, tem lugares que tem salas de oração de adolescentes, irmãos. Uma geração que a gente vê que muitas vezes não quer nada. Irmãos, nós temos salas de oração aqui na igreja todos os dias. Bispo, eu oro em casa. Vai ter desculpa para tudo, Deus sabe, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero chegar no último dia. Eu tenho pavor de pensar que eu vou me apresentar diante do Senhor e Ele pode virar para mim e falar assim: te aparta porque eu não te conheço. Deus conhece o meu coração, sim. Conhece o seu coração, conhece as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. E porque é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tenho nojo. Imagina Deus falar: eu estou com náusea de você. Porque você não decide ser, sabe? Porque, irmão, se é para viver nessa mornidão, vai-se embora, vai para o mundo, sabe? Vai fazer o que não presta nesse mundo, sabe? Essa vida de mornidão, essa vida, sabe? Que só tem Deus no domingo, isso não é vida não, irmãos. Mas se é para estar com Deus, sabe? Se entregue em devoção, se derrame diante dEle, se entregue para Ele, morra por Ele em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Jesus te quer. Irmãos, as pessoas às vezes não suportam a gente, porque a gente é chato, difícil, né? Às vezes a pessoa quer você, tipo na TPM as pessoas não querem a gente, né? A gente quer mulher, não é, gente? Mas Jesus quer a gente o tempo todo. TPM, fase folicular, fase que a gente está de mau humor, Jesus quer a gente em todo o tempo. Fala para o teu irmão: Jesus quer você todinho. Jesus não quer você só nos dias bons. Até no dia que você está no pecado, Jesus continua te amando e te querendo. Bate em nome do teu irmão e fala assim: Ele não desiste de você. E aí quem pode cantar, canta. Ele se importa com você.
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim, viu? Quem não sabe cantar, sabe pregar com firmeza. Ele não desiste. Ele não desiste, irmãos. Amém, irmãos, ou não amém? E eu começo a falar de famílias, de oração. São duas coisas, irmãos. Ô, Senhor, levante pessoas aqui, Senhor, para cuidar de todas as outras áreas, porque eu quero morrer, irmãos, eu quero me gastar, sabe, no ministério de libertação familiar e em oração, intercessão. Eu quero viver todos os meus dias, sabe, eu quero orar pela minha cidade, pela minha nação, pelas nações. Eu quero ver o reino de Deus se estabelecendo em nossa cidade. Eu quero chegar nos lugares e saber que Deus está ali, que Deus está ali vindo com justiça e com equidade. Sabe, eu não quero pensar nessa visãozinha medíocre, que Deus está comigo e pronto, acabou. Mas Deus está comigo, mas Ele está vindo fazer alguma coisa nesse lugar. Sabe, eu preciso buscar Deus nesse ponto. Quem pode dizer eu também? Aleluias. E eu quero enfatizar um pouco, irmãos, de algo que vocês já sabem que está acontecendo de forma global. As pessoas no mundo inteiro, o que Deus está fazendo? O que está acontecendo nessa geração? Gente, o que está acontecendo no mundo inteiro de forma global? Irmãos, está acontecendo um movimento de oração em toda a terra. Eu ouvi algo, como é que é o nome, minha filha, daquele líder do iHope? Maicon Bico. Se eu estiver errada, vocês me perdoem, porque assim, a gente estuda tanta coisa que às vezes a gente confunde as histórias. Mas mais ou menos assim, ele tinha uma igreja já estruturada e Deus chamou ele para o ministério da oração. E ele abriu mão da igreja, abriu mão do ministério. Nossa, como eu sou tentada a fazer isso. Para ir, a sorte de vocês é porque eu tenho um marido, uma cabeça sobre mim, tá, gente? E ele deixou tudo e foi iniciar algo, o ministério só de oração, sala de oração em um trailer. E o filho dele pequeno falava: pai, por que a gente não pode fazer isso na igreja? Aí ele explicava para o filho dele pequeno: não, filho, é porque lá na igreja já tem uma visão, a igreja já tem uma cultura, né? Então vai ser muito difícil modificar isso na igreja, né? Aqui a gente vai começar do zero. E aí o filho dele questionava muito ele, uma criança. E assim, irmãos, iniciou um dos movimentos de oração maiores da face da terra. E esse movimento de oração, ele tem acontecido no mundo inteiro, irmãos. Pessoas que têm saído, por exemplo, de seus países e vão para Jerusalém, porque sabe que o Senhor vai reinar ali em Sião. Estão aguardando. Pessoas que vão para lugares que são assim, o Mike Duke até fala que são pessoas quadradas indo para lugares redondos, tipo assim, sem encaixe, mas que vão, porque existe uma palavra profética sobre aquele lugar, sobre esse tempo final. Pessoas que estão se movimentando debaixo de uma mensagem profética. E eu e você, aqui em Samambaia, não podemos ficar fora disso. Tudo bem que vocês são lindos, tudo bem que vocês são poderosos, tudo bem que vocês são bons de serviços, mas Deus quer vocês derramados em oração. Orar, irmãos, é como treinar. Hoje eu falei isso para minhas intercessoras. Eu falei: olha, quando a pessoa vai treinar, a gente começa com um treino tão leve. É tão leve que, meu Deus. E aí chega no outro dia a pessoa: ai, professora, estou todo quebrada. A gente chega e fala assim: sério isso? A pessoa faz um agachamento assim até sem peso, e no outro dia já está: não consigo nem ir no banheiro.
E aí depois você vai o quê? Você vai evoluindo. Você vai evoluindo, aí sai do iniciante para o intermediário, depois vai para o avançado. Depois, tu está onde, Wesley? Em qual nível? Tá. Tá entendendo? A pessoa fica assim, quem te viu e quem te vê. Né, Bruninho? Bruninho, meu primeiro contato com o Bruninho, nunca foi grande a pessoa, né? Desse tamanhozinho aqui, chega na academia e, tia, monta um treino para mim. E eu montei o treino dele assim, bem iniciante. Né, Bruninho? Agora, hein? Na aeronáutica aí, né? Brabão. Irmãos, orar. Você vai começar a orar. Fortalecer a musculatura espiritual da oração. Isso não é fácil, não. Sabe por quê? Porque a gente é carnal. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que você é indiferente com Deus. Tem dia que você não sabe nem o que falar. Tem dia que parece que nem crente você é. Tem dia que você é pura ingratidão. Que você acorda azedo o dia das pessoas e nem lembra que Deus existe. Tem dia que até Deus está assim lá do céu, ó. Para você, né? Será, irmãos? Mas comece com pouco. É melhor você começar com pouco. É melhor o pouco do que nada. E aí é como exercício, você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Mas o que não dá, irmãos, é você viver sem orar. É você dizer para todo mundo que é cristão e não ter uma vida de oração, e não ter uma vida de vitória, e não ter uma vida de conquistas, e não ter uma vida inundada com a presença do Senhor, porque você passa tempo na presença dEle e você fica parecido com Ele. Você conversa um pouco com a Isabela, até com o Caleb, que o Caleb é mais sério. Mas daqui a pouco você começa a ver os traços, meu e do bispo. Porque é filho. Irmãos, na hora que a Isabela sorri, na hora que ela está pregando, eu falo, gente, como é que pode? A gente passa tempo junto, foi a vida inteira. Simbiose. O amor vai falar sobre isso, né? Não posso dar spoiler da sua mensagem. Irmãos, se você passa tempo com o Senhor, você vai ficar parecido com Ele. Sabe o que é, Daniel? Você está falando com uma pessoa e de repente a pessoa está sendo curada. Porque você carrega essa presença. De repente no seu abraço tem algo diferente. Sabe, irmãos, você dá uma roupa para uma pessoa, sua roupa está cheia de unção, e aquela pessoa ser curada. Sabe, você tem envolvimento. Irmãos, eu amo o cheiro do meu marido. E ele tira a camiseta dele para lavar. E eu dou um jeito de vestir a camiseta dele. E ele, por que você está com a minha camiseta? Eu falo, meu filho, não existe mais nada seu, é tudo nosso. E eu falo, é porque o teu cheiro é bom, amor. Eu amo o cheiro do meu marido. Eu gosto de, é como se eu estivesse sentindo ele perto de mim. Sabe? Agora pensa a presença de Yeshua. A presença de Jesus você carregar. Agora a pergunta que não quer calar. As pessoas veem em você um atribulado ou sentem em você o perfume de Cristo? Vai passando aquele ali, ó, que diz que é crente. Atuleimado, deve e não me paga. Não, ele é crente, só fica reclamando. Ah, irmão. Sejamos luz. E eu não estou conseguindo nem entrar aqui. Jesus me ajuda. Irmãos, quando Deus fala algo no Velho Testamento e no Novo Testamento, significa que devemos prestar atenção no que Ele quer dizer. Essa expressão, casa de oração, está registrada em Isaías 56:7. Coloque aí, Bruno. Isaías 56:7. Estes eu trarei ao meu santo monte, lhes darei alegria na minha casa de oração. Significa que nós vamos ser intercessores alegres, tá?
Então não vem com essa história que intercessor é gente mal-humorado que briga com as crianças da igreja, não. Falei um monte de coisa hoje no grupo de intercessão sobre isso, né? As irmãs da intercessão são as irmãs do coque mal-humorada. Aqui não, porque olha aqui, ó, olha ali, ó. Darei alegria na minha casa de oração. A galera é da oração, mas é alegre. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração. Essa alegria não vai mais sair. Uhul. De onde? Entenderam, né? Coloca aí, Bruninho, Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de... Irmãos, olha só, casa de oração está registrado no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Significa que o Espírito Santo está nos reposicionando nessa identidade como igreja. Interessante, amados, que Jesus não disse que sua casa seria chamada de casa de evangelismo. Interessante que Jesus não disse que sua casa seria chamada de casa de pregadores, casa de pregação. Irmãos, mas a palavra de Deus diz que a casa do Senhor seria conhecida como casa de oração. E a gente não pode ignorar isso, porque Deus deu um nome para a sua casa. Quando demos um nome para um filho, estamos definindo a sua identidade. Identidade. Olha como tem muito a ver. Eduardo, guardião. Meu guardião. Tô fofinha, né, amor? Meu guardião. Ah, você é maravilhoso. Guardião. Isabela, qual o significado do seu nome, princesa? Consagrada e guardiã também, Isabela Eduarda. Guardiã consagrada. Percebe como eles são bravos para guardar aquilo que Deus deu para eles? Percebe como minha filha é consagrada? Cheio. Caleb. Aí você vai pesquisar aí, está escrito cão. Meu filho não é o cão, o diabo. Significa fiel. Fiel. Quem foi Caleb? Um homem de fé, que herdou a terra prometida. Caleb é aquele tipo de homem que crê contra a esperança. Quando ninguém crê, ele é aquele que fala lá em casa, vai dar certo. Quando a gente está desfalecido, ele é aquele que fala, bora gente. Quando ele fala alguma coisa, não, estou errado nisso aqui. Ele cai em si porque ele é um homem de fé. Então preste atenção, irmãos. Então não sai colocando o nome do teu filho de Esaú, não, pelo amor de Deus. Depois tem um filho tribuloso aí, não vem reclamar, não. Preste atenção. Pesquise sobre os nomes dos seus filhos. Amém ou não amém, irmãos? E aí, amados, o Espírito Santo está chamando a igreja para a sua identidade primária. Significa que eu e você, como cristãos, temos uma identidade primária e uma identidade secundária. A identidade primária é quem somos. E a identidade secundária é o que fazemos. Repita comigo, identidade primária é o que eu sou. Identidade secundária é o que eu faço. O que acontece? Muitos de nós passamos grande parte da vida buscando o que fazer e não o que ser. A gente passa a vida inteira buscando o que fazer e não o que ser. Só que o ser, ele precede o fazer. Primeiro você é e depois você faz. Então a gente precisa discernir isso. A gente precisa acordar hoje para essa verdade, que o Espírito Santo está despertando os cristãos do mundo inteiro para voltarmos a ser uma casa de oração. Nós temos turnos de oração.
E eu vou jogar esses turnos para você amanhã cedo. No dia 16 de março, irmãos, nós falamos um pouco sobre a identidade da igreja de ser casa de oração. Se você não viu essa mensagem, ou se você esqueceu, veja de novo, porque Deus quer cultivar isso em você. Isso precisa virar cultura. No dia 23 de março, nós ministramos, de 2025, porque essa live vai ficar no ar durante muito tempo, nós falamos sobre a tríplice identidade do cristão e enfatizamos que somos filhos. Ser filho está relacionado com a identidade da igreja de ser casa de oração. Por isso nós oramos, Pai nosso, porque somos filhos. E eu queria falar um pouco sobre a identidade do povo, a identidade do sacerdote. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor conta conosco para a gente realizar a sua obra na terra. Ele precisa que o seu povo se levante e entre em concordância com o seu coração para atrairmos o céu para a terra. Mas isso acontece a partir de quê? A partir da nossa identidade, irmãos, de quem nós somos. A identidade da igreja no coletivo é ser casa de oração de todos os povos. E individualmente, nossa principal identidade é de ministrarmos ao Senhor. O seu trabalho, o que você faz, seja ministerial ou seja secular, é a sua identidade secundária. Exemplo: Wesley, Jackson, vocês são marceneiros? São? Não são. Vocês são sacerdotes que atuam como marceneiros. Entenderam? Você é um marceneiro, Wesley? Quem é você? Que atua como marceneiro. Entendeu, Jax? Você é tenente, Lídia? Quem é você, amiga? Sacerdotisa que atua como tenente. A Rafinha lá, né? Sacerdotisa. Irmãos, nós precisamos entender isso. As professoras, você é uma professora? Não, você é uma sacerdotisa que atua como professora. Agora, se imagina se tivéssemos centenas de médicos, professores, advogados com esse entendimento dentro das escolas. Professores, os advogados, Carlinha, Lígia, nos tribunais, ali diante das sentenças, diante dos julgamentos, Dona Juliana sendo júri. Sabe, os médicos nos hospitais, e ali eles com essa consciência, orando em outras línguas, sabe, na hora de fazer uma cirurgia, vem, Senhor, me ajuda, Senhor, faz essa cirurgia comigo, Senhor, nós manietamos o espírito de morte, Senhor, venha a nós o teu reino. Os professores nos hospitais, os professores nas escolas, orando pelas crianças, ungindo as crianças, não xingando as crianças já atuleimadas, não murmurando contra a vida das crianças, mas orando e declarando que eles serão a geração do avivamento. Imagina, querido, os advogados advogando causas com justiça e equidade, chamando a presença do Eterno. Imagina isso, irmãos. Imagina essa consciência. Igreja, não podemos. Quem estava aqui quinta-feira no EDA vai entender direitinho o que eu estou falando. E quem não está vindo está perdendo absurdamente, irmãos. Para mim, o melhor assunto da atualidade. Nós não podemos ter uma mentalidade dicotomizada. Foi Satanás, foi o próprio chifrudo capiroto que tenta separar a profissão do sacerdócio. Não, aqui eu sou só profissional. Oi? Como assim? Já falei para vocês. Fui interrogada. Como é exercer
a profissão não exerço mais, porque o Senhor me tomou para Ele, como Ele disse que faria. Como é exercer a profissão de personal trainer sendo bispa? Tranquilo, porque a minha resposta foi tranquilo, porque não tem como dissociar a minha profissão do sacerdócio, porque toda profissão carrega em si um sacerdócio. Eu era personal, mas eu inundava aquele lugar com músicas que louvavam o meu Deus. Quem gostava, gostava, quem não gostava ia ter que gostar, porque eu era autoridade ali, tinha que sujeitar, né? Então, não era obrigada a ficar ouvindo aquelas músicas feias. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, não era obrigada. Mas o que tem? É profissão, é profissão. Eu levo Deus. Eu precisava levar Deus para a profissão. Padeci perseguição, irmãos, mas eu não ia me render a esse sistema corrupto. Eu entendia que eu era uma sacerdotisa. Pode falar que eu sou doida, pode falar, irmão, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou dele, e é por ele, para ele que são todas as coisas. Não dava, irmãos, para estar na igreja, no Cantarabaxá, e no dia seguinte estar lá na academia exaltando a Satanás. Não dava. Se não cabe o meu Deus, não me cabe. Se não cabe o teu Deus, não te cabe. Isso, irmãos, não é só com a música que eu levava, mas com o seu comportamento. Sabe, ser um bom pagador. Vocês que são profissionais aí, autônomos, se vocês marcam um compromisso com o cliente, cumpra. Porque por causa da tua vida, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se não consegue fazer, não fale que vai entregar um trabalho num dia, se você não tem condições de entregar. Trabalhe com previsão. Bispa está jogando em direto, irmãos. Nenhum profissional aqui está me devendo nada. Não estão. Mas eu falo isso para vocês, irmãos, porque às vezes o nome do Senhor é blasfemado por causa de nós. E nós precisamos ser essa casa de oração. Essa casa de oração que entende que existe uma nuvem de testemunhas. E é tão bom, irmãos, quando as pessoas vê Deus em nós. E as pessoas desejam esse Deus que a gente serve. Sabe por quê? Nossa, eu pensava que a mulher virar e falar assim: nossa, eu achava que era tão difícil ser submissa, mas eu vejo que você vive tão bem com seu marido sendo submissa. Sabe, irmão, isso não tem preço. Porque a gente vive uma geração cheia de mulher. Não vou falar não, porque tem live. Horríveis. Feministas. E elas querem trazer o feminismo para a igreja. Aqui não, irmãos. Sou forte, mas sou submissa. Forte no mundo. Bispo fala e eu falo, ovelha. Essa firmeza aqui, irmãos, é Deus aqui na minha vida. Estão entendendo? Eu não vou deixar homem mandar em mim. Vai ser muito mandada para aprender a ser gente. Porque o caminho da submissão é estreito, irmãos. Um dia eu conto para vocês o que Deus fez comigo. Quando eu ganhei Caleb, que foi a cirurgia fatal da minha alma. Fiquei 19 dias sendo cirurgiada na alma. Deus tratou todo o resquício de rebelião que existia no meu coração. E eu me levantei uma nova mulher. Para a glória de Deus. Amém, gente? Então, queridos, eu preciso fechar. Oh, meu Deus. E eu praticamente não entrei. Então, não devemos separar nossa vida como se uma parte fosse do Senhor e outra não. Isso não é cristianismo. Né? Hoje, o Senhor nos traz de volta para a nossa identidade primária, como cristão, de que somos um reino de sacerdotes, pois Ele conta com nossa parceria. Bispo, mas o que é o sacerdócio? O sacerdócio está totalmente vinculado com homens e mulheres que entregam suas vidas com verdade ao Senhor e têm suas vidas em torno dEle. Se entrega, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos, alma e espírito como sacrifício. Amém, irmãos? É se doar para Ele. São pessoas que diariamente se entregam a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, porque sabem que sua maneira de viver é um culto racional a Deus. Sua vida, o seu culto, lembra que o bispo ministrou aqui? Seu culto começa quando está limpando a igreja.
Irmãos, como você consegue abrir o seu olho de manhã, começar o seu dia com essa testa franzina assim, sem orar e consagrar o seu dia a Deus? Como você se atreve a viver a sua vida sem invocar a presença do Eterno? Eu tenho mais fé do que o ateu, irmãos, para isso. Entendam que cada um aqui foi chamado por Deus, não somente, você não foi chamado por Deus só para se livrar do inferno eterno, mas para realizar o plano de Deus na terra, independente da profissão que você tem escolhido. Minha cunhadinha ali, policial? Não, sacerdotisa, vai prender muito bandido pregando o evangelho. Cara, eu poderia te dar uma cacetete, cacetada, como é que é? Poderia te dar um tiro aqui, cara, mas o tiro que eu vou te dar é um tiro para entrar dentro do teu coração, cara. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Você sabia que tu podia morrer hoje? Cara, é assim, Bel, que fala. Tu sabia que tu poderia levar uma cacetetada aqui nas costelas e eu quebrar teus ossos, bicho? Mas eu estou falando que Jesus quer te salvar. Amém, cunhadinha linda? Irmãos, Deus quer nos usar. Coloca o dedo de profeta aí na cara do teu irmão e fala assim: Deus quer te usar. Sabe, Joyce, minha adolescente linda que dá vínculo, você está fazendo as trancinhas assim na pessoa e você está orando, Senhor, quebra as fortalezas na cabeça dessa pessoa. Senhor, repreenda os demônios. Sabe o que é? Porque Jesus é tão maravilhoso. Sabia que eu nunca aprendi, nunca fui fazer curso para fazer trancinha? Sabe por quê? Ó, Joyce, estratégia. Porque Jesus me ensinou. Porque Jesus sabia que você ia me procurar para me trançar seu cabelo e te dizer o quanto você é amada, o quanto você é querida por Jesus. Sacerdócio, irmãos. Entendeu, irmãos? O que é legenda? Fala para o seu irmão assim: a vida, querida, é ao vivo. Tem uns crentes que é futurista. Um dia eu vou ser assim. Feliz, tu não vai ser. Jesus te chama para o hoje. Para hoje. Amanhã tu vai fazer diferença naquele trabalho, preto. É hoje. E não canta que é por ele que eu estou gastando a minha vida, se você não é casa de oração, se você não manifesta ele. Fala para o teu irmão assim: Deus vai te dar uma oportunidade, vai te dar várias oportunidades essa semana. Irmãos, muitas pessoas, só para fechar aqui, associam a identidade do sacerdote apenas ao chamado pastoral. Pensa que sacerdote é só o bispo Eduardo, a bispa Deuseni, os pastores. Porque afinal de contas, na velha aliança, apenas os sacerdotes ministravam ao Senhor. Nós precisamos avançar, irmãos. Porque na nova aliança, diz que nós somos um reino de sacerdotes. Boninho, joga aí para mim, 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5, rapidão. Olha o que diz. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem o quê? Espera aí, que está dizendo aqui que é o bispo Eduardo e a bispa Deuseni? Então aponta o dedo para o seu irmão e falei para ele: é você também. Você está sendo utilizado. Fale para ele: como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo. E aí, querido, você oferece sacrifícios aceitáveis, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Coloca o versículo 9, Bruninho, por favor. Vocês, porém, são geração eleita. Reino de quê? Reino de quê? Reino de sacerdotes. Engole aí, irmão. Engole. Que você é um sacerdote? Engole. Esse rolo de mistério. Você é um sacerdote. Entendeu? Quer que eu fale de novo? Ou você quer que teu irmão aí te sacuda? Fale para ele: você é sacerdote.
sacerdote. Homens e mulheres que entendem sua identidade primária, que sua identidade primária é ministrar ao Senhor, é estar próximo ao coração de Deus. Irmãos, as pessoas hoje estão apresentando todos os tipos de desculpas para não fazer isso. Estão sem tempo, estão cansadas, estão ocupadas, e alguns até estão muito envolvidas com as atividades da igreja. E até se atrevem a fazer a obra de Deus por muito tempo sem Deus. Irmãos, tem gente que faz a obra de Deus por 1, 2, 3, 5, até 10 anos sem Deus. Fala misericórdia, irmãos. Faz a obra de Deus sem orar. Ei, cadê os professores dessa igreja aqui do departamento infantil? Não se atrevam a cuidar dos pequeninos sem ter um tempo de oração por você e por eles. É o nosso bem mais precioso. Não se atrevam a fazer a obra de Deus do jeito que você acha que tem que ser. Não se atrevam, irmãos, geral, a fazer a obra de Deus, se quer limpar aqui um chão, sem perguntar qual a vontade do Senhor, sem ter comunhão, sem ter direção direta do Espírito Santo, porque tem pessoas, Bispo Eduardo, Pastora Belinha, tem pessoas que a única direção que conhece como sendo de Deus, são as que vêm do seu líder. Pessoas que nunca ouviram Deus. Como assim, se a ovelha conhece a voz do seu pastor? Se não haveria necessidade de que ninguém ensinasse, porque o Espírito Santo ia falar, o mestre, ele seria o nosso mestre, o nosso pai. Irmãos, não há mais desculpas, não há mais tempo a perder, pois somos um povo sacerdotal. E existe uma grande fome de Deus surgindo no mundo hoje. Existe uma grande fome de Deus surgindo no mundo hoje, e eu espero que você faça parte disso. Eu espero que você não esteja incluído nesse grupo de pessoas que é chamado de morno. Eu espero que você não faça parte desse grupo de pessoas que está apostatando da fé. Uma geração inteira está sendo despertada para buscar a face de Deus, para dedicar tempo e esforço em aprender e desenvolver um relacionamento de amor e comunhão com o Senhor. Irmãos, infelizmente é notório a falta de revelação, a falta de domínio bíblico, que trazem assim uma orientação bem objetiva sobre isso, sobre como desenvolver uma vida de devoção a partir da vida devocional individual. E eu quero fechar aqui, irmãos, porque eu tenho princípios para passar para vocês, porque eu sei que muita coisa não está acontecendo no coletivo, porque está faltando no individual. Irmãos, eu tenho sentido tanta vergonha diante de Deus por ver as tragédias em Samambaia, porque eu tenho mais de 20 anos de cristianismo e pelo jeito minha vida não faz diferença alguma nessa cidade. A grande questão não é o tanto que eu mostro que tenho de Deus, mas é o tanto que Deus tem de mim. Isso serve para vocês também. Porque se o cristianismo que eu carrego, se o Cristo que eu carrego não afeta nem dentro da minha casa, tem alguma coisa muito errada com o nosso cristianismo. Porque Daniel, ele foi um homem, ele foi suficiente, um homem de Deus, para mudar a história de uma nação. E tem pessoas que não mudam nem mesmo a história da sua família. E eu tenho sentido muita vergonha diante de Deus. E eu tenho falado para as pessoas mais próximas, que irmãos, eu não quero que quando Deus me levar dessa terra aqui, fique lá no escrito, lá naquele, como é que é o nome? Lápide, jazigo, combati o bom combate. Não. Que Deus me dê tempo, sabe, de ser a oração. Eu quero ser lembrada como uma pessoa de oração, uma pessoa que mudou a história de vidas, de cidades. Meu Deus, ainda dá tempo, Senhor. Fala para o seu irmão, ainda dá tempo.
Você quer que essa igreja cresça? Quantos aqui querem que essa igreja cresça? Quantos querem aqui que essa igreja seja relevante nessa cidade? Você tem orado por ela? Você tem orado pelos seus líderes? Irmãos, nós temos nos posicionado. E nós temos oferecido uma resistência no mundo espiritual. E grande tem sido a colisão. Mas eu estou certa que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Estou certa disso. E quem vier conosco vai viver esse sobrenatural. Porque eu declaro que a história de Samambaia já está sendo afetada pelas orações que estão sendo derramadas neste lugar. Porque os turnos de oração aqui não é uma obra do acaso, é porque vocês foram no F-Hop, mas é porque esse movimento é global. Ele é global e nós não vamos ficar fora disso. Bate no ombro do seu irmão aí, se coloque de pé e fale: você é um privilegiado. A partir de amanhã você vai orar mais. Bispo, eu não sei orar. Crie alvos de oração. Faça alvos e comece a orar os alvos. Comece a orar os alvos. Bispo, eu não sei orar. Pegue a Bíblia, vai parafraseando a Bíblia e orando, colocando no contexto atual. E comece a orar. Levante a sua mão agora, querido, e declare: Senhor, eu sou uma sacerdotisa, eu sou um sacerdote, eu sou casa de oração. Senhor, eu quero fazer diferença na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, porque eu entendi que eu sou um sacerdócio real. Irmãos, não existe reino sem sacerdote. Não existe sacerdote sem reino. Não basta orar: venha a nós o teu reino, se você não exerce o seu sacerdócio. Se você não exerce o seu sacerdócio. Ora, eu me levanto responsável. Você vai se levantar com responsabilidade. Para esse tempo eu me torno indesculpável. Não há mais desculpas, irmãos. Para essa hora eu me levanto responsável. É com responsabilidade. Para esse tempo é com entendimento. Eu me torno indesculpável. Olha aqui para nós. Para essa hora. Olha aqui para nós, Jesus. Olha para nós, Senhor. Olha para essa igreja. Muda histórias aqui, Senhor. Muda a nossa história. Muda a nossa trajetória. Muda o nosso destino. Muda, Senhor. Levanta aqui, Senhor, os guerreiros da última hora. Homens comprometidos. Homens que vão se derramar em oração. Homens que entendem o valor do sacerdócio. Mulheres que vão se gastar, Senhor, na tua presença, exercendo o sacerdócio. Nos levanta, Senhor. Para essa hora eu me levanto responsável. Os nossos jovens, levantem-se, jovens. Levantem-se, jovens. Indesculpável. Para essa hora nós declaramos eu me levanto que as nossas crianças vão se levantar como um reino sacerdotal. Eu me torno famílias de sacerdócio que exercem o sacerdócio. Famílias que exercem o sacerdócio. Famílias que exercem o sacerdócio. Receba essa unção sacerdotal sobre a sua vida. Receba essa unção sacerdotal sobre a sua vida. Receba essa unção sacerdotal sobre a sua vida. O livro medito na porque o ser precede o fazer. Leio o livro, serei fiel à tua mensagem. Eu como um rolo. Leio o livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como um rolo. Leio o livro, serei fiel à tua